Em 1980, uma jovem mãe desaparece, deixando um filho de 8 anos e uma filha de 4 anos. Conforme os anos vão passando, é essa filha de 4 anos que, ao tornar-se adulta, ela faz o possível para descobrir o que aconteceu com a sua mãe. E sim, ela descobre. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory e sejam muito bem-vindos aqui, onde eu conto casos estranhos, reais, algumas vezes por semana. Eu costumo também dar feliz aniversário para as pessoas que fazem aniversário aí, né, nos próximos dias e nos dias próximos anteriores. Semana passada eu acabei não dando parabéns para ninguém. Não se preocupe, no final aqui do vídeo eu vou dar parabéns para todos vocês, tá bom? Fica comigo que essa história tem muitas camadas e muitas reviravoltas. O caso de hoje é da Marlene Oakes. Ellen Marlene Oakes nasceu dia 7 de dezembro de 1954 em Kentucky, Estados Unidos. Normalmente lá nos Estados Unidos as pessoas utilizam o seu primeiro nome, né? Só que não, as pessoas não a chamavam de Ellen, ela preferia e as pessoas a chamavam de Marlene. A mãe dela se chamava Lorraine, o pai dela se chamava Billy. E ela se casou com um homem chamado Bill Major. Pelos meus cálculos, ela tinha somente 16 anos quando ela se casou. E Bill tinha 26 anos, então ele era muito mais experiente do que ela. No ano seguinte, nascia o primeiro filho do casal, um menininho que recebeu o nome de Donald. E 4 anos depois, nasceu uma menina chamada Lalana. Eles moravam em uma cidade de somente 500 habitantes. Essa cidade se chamava Verona, lá no Kentucky. Gente, 500 habitantes, né? Eu acho que todo mundo então conhecia todo mundo. Ela era então dona de casa e ele era mecânico. A mecânica dele ficava ali bem perto de uma região da rodovia, o que era interessante, porque normalmente os carros quebram em rodovia, então para ele sempre tinha cliente. Bill acabou conhecendo um homem chamado Glenn. O Glenn, ele tinha origem canadense e a princípio ali ele começou a fazer uns trabalhos, né, de soldador para a mecânica do Bill. E aí ele acabou morando no trailer que ficava dentro da propriedade onde o Bill morava. O Bill e toda a família, né? Nisso, Glenn acabou se tornando amigo da Marlene. E era muito estranho porque Glenn disse que Bill estimulava que Glenn e Marlene tivessem algo a mais que somente um relacionamento de amizade. Na verdade, assim, ele queria que os dois fossem amantes. Dá pra acreditar nisso? Pois é. E aí o casamento era um casamento que quem via de fora era um casamento feliz. Só que dentro de casa não era. Havia muitas brigas e algumas coisas, alguns segredos revelados que deixou Marlene, de certa forma, bem chocada. O relacionamento físico entre Marlene e entre Glenn aconteceu. E acontecia várias vezes, em vários momentos. Bill dizia para Glenn que tudo bem, porque enquanto Marlene estivesse fora lá com ele poderia dar mais atenção aos filhos. Estranho isso, né? Olha, ele queria dar atenção aos filhos, ele queria ficar mais tempo sozinho com os filhos, então para ele era interessante que a esposa tivesse um amante. No momento da nossa história, nós estamos em outubro de 1980, Marlene tinha 25 anos de idade, super jovem, portanto Bill tinha 35, o filho Donald, 8 anos, e a filhinha Lalana, 4 anos de idade. Dia 11 de outubro de 1980, Glenn sentiu falta da Marlene. Marlene não estava ali no quintal, no pátio, e Bill chegou no Glenn e disse o seguinte: você não sabe o que ela fez, ela desapareceu, ela fugiu. Ela levou as crianças e fugiu com o carro dela. Só que aí, para a vizinha que morava na casa ao lado, Bill levou os 2 filhos, entregou para ela e pediu para que as crianças dormissem lá com ela aquela noite. Porque ele precisava procurar a esposa dele, porque a esposa tinha fugido com Glenn, o amante. Então, assim, a história dele não batia, né? Para cada pessoa ele contava uma versão. Enfim, Marlene sim desapareceu. O carro dela desapareceu também. O próprio Bill foi até a polícia dizendo que ela tinha fugido,
Só que ela fugiu porque ela quis abandonar todo mundo mesmo. Conforme os dias foram passando, Glenn, ele achou aquilo muito estranho. E ele disse, olha, não é possível que ela fugiu e ela deixou os filhos dela. Ela amava aquelas crianças, sendo que Bill me contou que ela tinha levado as crianças. Por causa disso, né, por causa da denúncia do Glenn, a polícia começou a investigar com um pouco mais de interesse. Foram interrogar a irmã da Marlene e ela disse que a irmã dela nunca fugiria e que era meio absurdo, porque assim, ela fugiu e ela levou só o carro. Ela não levou uma roupa, ela não levou a carteira dela, não levou dinheiro, não levou joias. Inclusive, ela tinha acabado de passar no médico antes de desaparecer, porque ela estava com uma coceira, com alergia no corpo. E o médico tinha receitado medicamentos. Então, como ela tinha também deixado aqueles medicamentos que ela precisava, não batia, sabe? A história era muito diferente. Só que aí, infelizmente, não tinha nenhuma pista para a polícia seguir. A polícia interrogou muito o marido, interrogou o amante e parecia assim que as histórias deles eram confiáveis. Bill chegou nos filhos dele. Lembrando, né, que o menino tinha 8 anos e a menina tinha 4 anos e disse para os dois que a mãe dele, na verdade, era uma mulher da vida, uma mulher perdida, que foi embora para se envolver com outros homens e que ela era usuária de drogas e que ela bebia demais. Só colocou defeitos nela, dizendo inclusive que ela foi embora, deixou os dois porque ela não gostava dos filhos. E eles foram crescendo acreditando nisso, acreditando no que o pai disse. Bill se mudou para perto dos pais dele. Só que antes dele se mudar, Lalana, mesmo pequenininha, ela lembrou de uma coisa que foi tão chocante, o pai dela batendo muito forte no Donald, de forma assim que ele ficou dias sem conseguir andar. Então, enquanto a polícia investigava, Bill vendeu as armas que ele tinha, vendeu a casa, vendeu o negócio dele, né, que ele tinha lá a mecânica, e ele se mudou com os filhos para perto dos pais dele. Os pais dele moravam em Rhode Island, em um condado chamado East Providence. Gente, assim, ele basicamente abandonou tudo que ele tinha, né? Ele levou só o dinheiro que ele conseguiu, levou os filhos e deixou para trás o cachorro da família. Ele comprou um trailer e ele foi morar, né, num estacionamento de trailer com as crianças em um local tido como super perigoso, com uma alta criminalidade. Então, assim, se você vai morar em um lugar para morar perto dos seus pais, beleza. Só que assim, por que ele não morou no mesmo bairro, né? Ele tinha 2 crianças pequenas, ele tinha que se preocupar com a violência, com a integridade delas. E aparentemente ele não se preocupava com isso. E somente 1 ano depois do desaparecimento da Marlene, ele se casou com uma mulher chamada Pauline. Eu não sei falar pra vocês se realmente eles casaram no papel ou foram só morar juntos, né? Porque assim, se ele estava casado com a Marlene, ele não poderia casar com uma outra pessoa, né? Ou ele conseguiu um jeito e acabou recebendo o divórcio. Glenn, o amante, continuou morando lá em Verona. Ele arrumou um emprego em uma fábrica local e ele continuou lá. Ele era uma das poucas pessoas, né, junto com a família da Marlene, que sempre ia até a delegacia para procurar, para saber entender se eles estavam ainda procurando a Marlene. Era 1980, né? Só que, claro, tinha um jeito ou outro de investigar um desaparecimento. Procuraram o carro dela, não acharam em lugar nenhum. A polícia do Kentucky entrou em contato com todos os estados, enviando fax dos registros dentários da Marlene. Por quê? Conforme eram encontrados restos mortais femininos, eles avaliavam com os registros dentários dela para verificar se não pertencia a ela, né? Então, olha só como era importante e como eles não deixaram de procurar. Só que os anos foram passando e sem pista nenhuma, esse caso acabou esfriando, né? Ele acabou virando um caso arquivado. Conforme os anos foram passando, Bill continuava casado com Pauline e as crianças foram crescendo. Ele era muito violento com as duas. Chegou a um determinado momento que as 2 crianças chegaram na madrasta e disseram que o pai tocava nelas indevidamente. A gente ouve tantos casos que a gente sabe que
Muitas madrastas não ligam, não estão nem aí. Só que ela não. Ela foi apoiar as crianças. Então ela pegou Bill, bateu de frente com o Bill. Ela, na verdade, ela nem questionou se as crianças estavam fingindo, inventando ou não. Ela acreditou nas crianças. E ela disse pro Bill que se ele voltasse a fazer isso com qualquer uma das crianças, ela iria até a polícia e iria denunciar. O que as crianças falavam é o seguinte, que ele chegava no Donald, fazia lá as coisas com o Donald e falava o seguinte: se você contar alguma coisa para alguém, eu vou lá e tiro a vida da sua irmã. E com a Lalana, ele fazia a mesma coisa. Fazia essas coisas terríveis com ela. Aquilo era um segredo. Se ela contasse para alguém, ele iria tirar a vida do irmãozinho dela, do Donald. Então vocês podem ver como que ele mexia com a pessoa mais importante na vida de cada uma daquelas crianças, né? Elas só tinham uma a outra. Em 1985, Lalana tinha 9 anos de idade, Donald tinha 13 e Pauline descobriu que os abusos continuaram. E o que ela fez? Sim, ela foi até a polícia e denunciou. As crianças lembram nitidamente da polícia chegando até a casa deles, fazendo algumas perguntas e prendendo o pai. E elas pensaram sinceramente, espero que eles não soltem ele. Espero que ele não volte para casa. Porque eles sabiam, né, o que iria acontecer se eles voltassem para casa. Por cometer essas atrocidades com os próprios filhos, ele recebeu a sentença de 15 anos de prisão. Só que aí ele serviu apenas 12 anos. Pauline, óbvio, depois que ele foi preso, não quis saber, se separou dele. Ou só foi embora, né, se eles não foram casados. E as crianças foram morar com a mãe da Marlene, com a avó materna. E uma coisa que não saía da cabeça delas é porque Marlene tinha ido embora e tinha abandonado as crianças. E assim que eles foram morar com a avó, Lalana lembra que aos 9 anos de idade perguntou para a avó: vó, por que nossa mãe nos abandonou? E a avó simplesmente disse: ela abandonou vocês porque ela está morta. E aí a menina perguntou: você sabe quem fez isso? Sim, eu sei quem foi. Foi Bill. Então assim, mesmo ela não tendo provas nenhuma, ela sentia que Bill tinha feito alguma coisa contra a filha dela, né? Que o marido tinha feito algo contra a Marlene. Depois que Bill foi solto, nesse meio tempo aí, ele acabou conhecendo uma mulher chamada Claire Bailey, que acreditou, né? Como ele disse, que tinha sido preso porque ele cometeu um assalto à mão armada. Então não sabia o que ele tinha feito com os próprios filhos. E aí ela acabou se casando com ele. Em 1995, Bill, ele teve um derrame e ele ficou com algumas sequelas, inclusive ele vivia em uma cadeira de rodas. Logo que saiu da casa do pai, que foi morar com a avó, Lalana, o que ela queria era descobrir então o que tinha acontecido com a mãe dela e onde ela estava. Então o que ela fez? Ela foi até um supermercado, comprou um caderno, o caderno mais barato que tinha, e ela começou a fazer anotações. Conforme ela foi crescendo, ela entrevistava todo mundo da cidade que conhecia a mãe dela. Qualquer história ela anotava nesse caderno. Ela estava investigando o que aconteceu com a mãe dela. Daí ela descobriu que tanto Glenn quanto a irmã da Marlene, a tia dela, disseram para a polícia que Marlene tinha falado para os dois, se alguma coisa acontecesse com ela, para eles pegarem os diários dela. Marlene tinha um diário. Esse diário foi resgatado pela polícia lá atrás, em 1980, e eles descobriram passagens, coisas escritas assim no diário, que deixariam qualquer pessoa de cabelo em pé. O que Marlene escreveu no diário dela deixava bem claro que ela sabia o que o marido estava fazendo com o filho, com o Donald. Ela escreveu o seguinte: levantei para levar Donald para a escola e ouvi com ele. Ele tentou esconder o que eles estavam fazendo, só que eu sei o que eu vi. Eu acho que eu morri por dentro. Eu disse para ele nunca mais tocar em Donald. Se ele fizesse isso, eu o mataria. Outra coisa que Lalana, a filha, descobriu é que o pai várias vezes comentou com outras pessoas
que sabia como realizar o crime perfeito. Se ele tirasse a vida de alguém, o que ele iria fazer era arrancar a mandíbula dela, tirar todos os dentes, porque aí, sem dentes, o corpo não seria identificado através das arcadas dentárias. Marlene chegou para Glenn e disse que ela tinha ameaçado o marido. Ela disse que iria pedir o divórcio para ele pelo que ele fez com o filho e que se ele não desse a guarda das crianças para ela iria então contar para a polícia, porque na verdade a utilidade que ela encontrou para isso seria realmente conseguir a guarda dos filhos. E provavelmente foi por ter ameaçado o marido dessa forma que ele desapareceu com ela. E aí, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês, que Lalana descobriu, a polícia soube disso lá em 1980. Eles tinham acesso ao diário dela, porque foi a polícia que agora, perto do ano 2000, que entregou o arquivo, né, o caso arquivado para Lalana. Então lá, além das anotações, tinham os diários da mãe. E aí a Lalana realmente viu tudo isso. Lembrem que lá atrás eu contei que Lalana lembra que o pai deu uma surra no Donald, que ele ficou dias sem se mexer. Assim que a polícia leu o diário da Marlene, eles foram interrogar então o pai, o Bill, e foram interrogar o Donald. Só que Donald era uma criança e ele resolveu não contar nada. Só que achando que o filho tinha contado alguma coisa, Bill deu uma surra danada nele. Foi daí então que ele resolveu sair da cidade e morar perto, né, dos pais dele. Lá em 1980, ele não fazia a mesma coisa ainda com Lalana. Ele começou a fazer depois que se mudou para Rhode Island. Gente, outra coisa que Lalana descobriu. Um ano depois do desaparecimento da Marlene, um crânio humano foi encontrada numa região de mata ali próxima. Ela foi a esse local, ela por conta própria acabou cavando ali em vários lugares, não encontrou mais nada. E aí ela já sabia então, né, que conforme os anos foram passando, ela sabia do tal do DNA e ela começou a pesquisar. E ela descobriu que daria então para tirar o DNA mitocondrial daquele crânio encontrado. Gente, esse crânio, ele estava sem a mandíbula, então ele estava sem a arcada dentária. Lalana então pensou em montar uma vaquinha para arrecadar dinheiro, né, para ajudar então a fazer esse teste. Na época lá somente um estado de todos os Estados Unidos fazia, e aí o único local que fazia cobrava o valor de $20 mil, que na moeda de hoje aqui no Brasil daria mais ou menos R$100 mil, e o que ela iria fazer era tentar então conseguir esse dinheiro. E para isso a tia dela iria dar toda a aposentadoria dela, tinha acabado de se aposentar e ia dar tudo que recebesse para ajudar nessa causa. Por sorte, a polícia lá de Kentucky conseguiu se responsabilizar por isso, então quem pagaria esse custo do exame do DNA seria exatamente a polícia. Fizeram esses exames. Foi necessário também coletar DNA de Lalana e do irmão dela, do Donald, porque eles teriam o mesmo DNA da mãe. E sim, foi comprovado que era de Marlene. O que foi um choque, né? Porque os pais de Marlene falaram que durante todos aqueles anos, já tinha se passado então 20 anos, né? Depois de todo esse tempo, eles poderiam ter enterrado pelo menos uma parte da filha, né? E isso nunca aconteceu. E, gente, olha só, o próprio pai do Bill, ele entrou em contato com a polícia, porque ele disse que no momento que o filho dele estava preso, né, por causa dos abusos, enfim, ele fez uma ligação para o pai e ele confessou o que tinha feito com Marlene, que ele atirou na esposa, acabou desmembrando todo o corpo dela, jogando em vários locais diferentes, tirou a mandíbula e a arcada dentária de propósito e acabou afundando o carro dela no rio. Então nessa época os policiais eles até tentaram drenar o rio, mergulhadores especializados foram até lá, só que assim já passaram 20 anos, né? Então o próprio fluxo do rio poderia ter levado o carro já para outro local. Só que aí, né,
A polícia não tinha nenhuma gravação realmente, nenhuma prova, então eles montaram para que o pai de Bill telefonasse para ele em um telefonema grampeado para tentar fazer com que ele contasse a verdade. Só que aí ele já estava, né, esperto, ele já estava sabendo que Lalana estava investigando, interrogando muitas pessoas, e ele não disse nem que sim nem que não, ele só disse que Lalana tinha que parar de procurar a mãe. Mesmo assim, com o que a polícia tinha, a polícia achava que poderia sim abrir um caso contra o Bill, levá-lo até o tribunal e finalmente encerrar esse caso. Então ele foi preso dia 25 de junho de 2001 e aí ele resolveu então confessar. Só que claro, colocando toda a culpa na Marlene. Ele disse que os dois estavam dentro do carro dela e ela tirou uma arma e ameaçou atirar nele. E aí naquela briga, né, sem querer, ele acabou pegando a arma e acabou atirando contra ela. Só que o que ele disse pro pai dele, né, em uma das ligações, é que ele atirou nela 6 vezes, 2 no crânio e 4 no corpo. Tanto que o crânio encontrado em 1981 tinha uma marca de perfuração nele. Em 2003, o julgamento começou. Na época, Bill tinha 59 anos de idade. Não tenho imagens do julgamento. Então, no julgamento, lembrem que ele teve um derrame, né, em 95. Então, ele estava em cadeira de rodas e bem debilitado, né, visualmente, assim. Lalana disse o que ele fazia, que ele apontava a arma para ela enquanto era abusada e ameaçava tirar a vida do irmão dela se ela contasse para alguém. E Donald também disse palavras assim bem chocantes. Ele disse que os abusos contra ele ocorreram no trailer, no caminhão, no depósito, no trabalho, em qualquer lugar. O advogado de defesa disse que o que Bill fez foi assim por extremo desespero, porque a esposa estava tentando tirar a vida dele, né? Então ele só reagiu e aparentemente depois dele falar tudo isso, Bill ficou feliz com ele e agradeceu pelo ótimo trabalho. E depois de ter elogiado o advogado, ele olhou para os 2 filhos que estavam sentados na galeria e sorriu para ele. Só que olha só, durou pouco esse sorrisinho, né? Minutos depois, o júri voltou com a sentença e ele foi considerado culpado. Então, Donald se inclinou para a irmã e disse: finalmente acabou. E Lalana apertou a mão do irmão com um belo sorriso no rosto. E ela ainda disse para o pai: adeus, pai. Espero que você passe todo o resto da sua vida atrás das grades. Você merece isso. Bill foi condenado à prisão perpétua, só que depois de alguns anos ele teria direito a pedir a liberdade condicional e esse dia chegou. Gente, olha só que coincidência, se é coincidência, né? Porque, né? Olha, gente, mas olha só. O pedido de liberdade condicional dele, que ele se apresentou pro juiz, aconteceu no dia 7 de dezembro de 2016. Quem nasceu no dia 7 de dezembro? A própria Marlene. Então, assim, no dia que seria aniversário dela, se ela tivesse viva, o homem que tirou a vida dela e fez aquelas coisas com os filhos dela, estava pedindo liberdade. E aí, nesse dia, né, claro que Donald, claro que Lalana estavam lá e falaram, né, várias coisas pro juiz, pedindo, então, esclarecendo por que ele não deveria ser solto. E aí, o juiz negou essa liberdade condicional. E foi o próprio Donald, em um blog, ele acabou deixando um comentário em uma postagem que falava a história, né, do que aconteceu com a mãe dele. Ele disse o seguinte: Bill nunca mais será solto. Ele morreu preso dia 15 de outubro de 2017. E aí, gente, o que dá pra gente perceber é que pode ser que o fato dele incentivar que a esposa tenha um amante, pode ser que ele já estava planejando tirar a vida da esposa e de repente ele queria que Glenn fosse considerado suspeito. Então esse caso, apesar de Marlene ter perdido a vida casada, esse caso não é conhecido como Marlene Major, porque ninguém trata ela com esse sobrenome, com o sobrenome do homem que tirou a vida dela. Ela é conhecida como Marlene Oaks. E tanto o filho quanto a filha tiraram o sobrenome do pai também. Donald é conhecido como Donald Oaks
E Lalana também usava esse sobrenome até o dia que se casou e passou a usar o sobrenome do marido. Depois de tudo isso que aconteceu, né, do tribunal, tanto Donald quanto Lalana resolveram ter uma vida discreta. Algumas coisas na internet apareceram. Por exemplo, em 2003, um artigo dizia que Donald morava então em Washington. E em 2004, Lalana, ela foi descrita como sendo gerente de um salão de beleza. Apesar de nunca terem encontrado o restante, né, da ossada da Marlene, somente aquele crânio foi o suficiente para fazerem um enterro digno para poderem finalmente, né, dizer adeus àquela mulher. E a grande heroína dessa história foi a filha dela, né? Então, o pai tentou fazer lá a lavagem cerebral. De certa forma, ela acreditava que a mãe não gostava dela, que a mãe tinha fugido e tinha abandonado. A avó que acabou contando a grande suspeita, que na verdade, né, era real, não era só uma suspeita. E a filha, desde sempre, investigou quando adolescente, quando podia, e quando tornou-se adulta, ela pôde reabrir o caso e mesmo sem ser detetive, né, o caso foi solucionado por causa dela. O quanto que é importante, né, o amor de uma mãe e o amor de uma filha, mesmo que ela não lembre da mãe, foi real o que ela sentiu e ela retribuiu da melhor forma possível. Então é isso, gente, esse é o caso de hoje. Muito obrigada por ficar até aqui comigo no final. Se você tem um parabéns para receber, porque é seu aniversário, ou você quer dar os parabéns para as outras pessoas, fica aqui comigo que agora chegou esse momento. Meus amores, eu não consegui vir semana passada dar parabéns para vocês, né? Então eu acumulei aqui um monte de gente legal que faz aniversário em agosto. Vamos lá dar parabéns junto comigo. Então eu vou dar parabéns para as pessoas que fizeram aniversário do dia 14 de agosto até o próximo domingo, dia 27, então dia 28, que é na segunda, eu devo voltar aqui com os outros aniversariantes, né? Os últimos de agosto e já os primeiros de setembro. Primeiro eu queria dar um feliz aniversário atrasado. Arsênia Santos Gamboa fez aniversário dia 9 de agosto, parabéns. Dia 15 de agosto foi aniversário da Nath Lima Rodrigues, de Ná Oliveira e de irmãs gêmeas. Gente, essas duas gêmeas me assistem. Parabéns para Amanda Conceição e para Aline Conceição, que fazem 33 anos de idade. E Yolanda Nogueira e Cláudia Andrade. Dia 16 de agosto foi aniversário de 15 anos da filha da Adriana Zap, que se chama Emanuele Zap. Também da Kaline Nóbrega. 21 anos do Wagner Eduardo, que é filho da Sabrina Godoy de Lima. E também da Paula Varela, que é irmã da Carla Sofia. Dia 17, o parabéns foi pro Henrique, que fez 5 aninhos e é filho da Lide Silva. Também da Eliane de Fátima Vieira, da Tatá Oioli, parabéns Tatá. Larissa Lima, Bárbara Freitas e Jéssica Rinaldi, parabéns. Dia 18, aniversário foi da Aleide Santos Silva, Neuza Bernardino, Rivalda Viana, Jorge Alberto, que é marido da Raquel Martins, e do Murilo Borges. O Murilo deixou para colocar a data dele de última hora e o que aconteceu, ele esqueceu. Então hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que já passou, que foi dia 19, o que ele fez? Ele foi lá no Instagram e conseguiu me deixar um recadinho e eu consegui ler, deu tempo, né? Então os parabéns estão aqui. Dia 19, parabéns foi para Fátima Aparecida e para Márcia Coelho. Inclusive a Márcia, ela nasceu no dia 19 de agosto de 1982. Foi exatamente no dia do Thiago, que era meu melhor amigo, né? Então, meu melhor amigo assim na infância e no início da adolescência. Depois a gente perdeu o contato. Infelizmente, né, o Thiago não está mais entre nós, só que ele era aquela pessoa que a gente se dava tão bem, né, que eu tinha ele como meu irmão. A gente brincava que era Thiago e Thaís, que nós éramos irmãos, e fazendo muita falta. Então, Márcia, você ter deixado o seu ano de nascimento me lembrou o dia do Thiago. E agora, né, vamos deixar os atrasados e vamos para os aniversariantes do futuro. Dia 21
o aniversário da Amanda Biasi, filha da Andrea Biasi, e também da Safira Maria. Dia 22, o aniversário da Joselene Silva Duarte. Dia 23, o aniversário da Josiane Silva, Evelyn Rafaele e Romira Diniz. Parabéns! Dia 24, aniversário da Cristiane dos Santos Silva, também da Fabiola, Vânia Maria Fernandes e Andressa Flor. Dia 25 estará fazendo 48 anos a Aleteane Matias, também a Nilvânia e a Buba Bassa. Dia 26, o parabéns vai para Patrícia Faria, Lísia Reis, Ju Gomes, Ana Castro e os 63 anos da Rosimeire Leal, além de ser aniversário da minha sobrinha mais velha. Parabéns! E dia 27, para finalizar esse pessoal aí dessa semana, Liane de Paula, parabéns, ela está na Grécia. A Carolina Marcos, que é da cidade do Porto, lá em Portugal. Gil, parabéns. Raoni, que é filho da Sueli Rodrigues, e também Cristina Reis. Que vocês tenham um ótimo ciclo, que esse novo ano aí para vocês com essa novidade seja maravilhoso, cheio de coisas boas, de realizações, de saúde, de amor, que nada falte na vida de vocês, que na verdade que sobre muito amor para vocês compartilharem com outras pessoas. Parabéns, pessoal. E a gente se vê então num próximo vídeo, tá bom? Beijinhos!